Oi, pessoal, beleza? Professora Larissa por aqui. Hoje a gente vai ver um pouquinho o que é o ângulo inscrito na circunferência, ok? Dá uma olhadinha aí nisso que eu coloquei aqui para a gente poder entender primeiro, depois a gente vai resolver vários exemplos que envolvem esse tema. Olha só, um ângulo que tem o vértice em uma circunferência e os lados secantes a ela é chamado ângulo inscrito nessa circunferência. Então, vamos tentar entender o que está dizendo aqui, né? Primeiramente, o ângulo tem o vértice em uma circunferência. Repara aqui, nessa representação, né, geométrica que a gente tem, eu tenho o vértice do meu ângulo bem aqui em cima da circunferência, na linha, na borda da minha circunferência, está o vértice do ângulo. Lembra que o vértice a gente pode chamar de origem também, né? A origem do ângulo, onde que ele nasce, onde ele começa. E aí eu tenho os lados do ângulo, que é o lado aqui, ó, AV e o lado VB. Esses dois lados, eles são secantes à circunferência. Secante é porque está tocando a circunferência em dois pontos, né? Aqui no ponto V e no ponto A, no ponto V e no ponto B. Repara que os lados são secantes porque eles estão cortando a circunferência, ok? Então, beleza, esse aqui é o ângulo inscrito, tá? O ângulo inscrito, então, é o AVB. Começa no A, vai até o V, depois vai até o B. Bom, AVB é um ângulo inscrito na circunferência. Agora, observe aqui comigo na parte de baixo, essa representação que a gente tem. Eu tenho aqui o AVB, que é o ângulo inscrito, a gente já viu, ele está bem ali na bordinha da circunferência. AB é o arco correspondente ao ângulo AVB. Então, repara que o ângulo AVB, que é esse aqui, ó, que a gente acabou de ver, ele tem um arco que corresponde a ele, ó, o arco AB, que é uma parte da minha circunferência, né? Um pedacinho da circunferência é um arco, ok? Repara que esse ângulo V, ele tem um arco AB que corresponde a ele. E outra coisa interessante e super importante é o ângulo AOB, que é o ângulo central correspondente ao arco AB. Ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Repara que se eu desenho aqui também, ó, um ângulo central, opa, ficou meio tortinho, né? Se eu desenho aqui por cima desse tracejado, o meu ângulo central, eu tenho o mesmo arco AB. Então, eu tenho dois ângulos aqui. Eu tenho o ângulo AOB. O ângulo AOB é esse aqui, ó, é o central, tá? O AOB é o ângulo central. Eu tenho também o ângulo AVB. Então, vou escrever aqui também, ó, AVB, esse é o ângulo inscrito, ok? E eu tenho o arco AB, que vai do A até o B, a gente simboliza ele assim, ó, arco AB, que é o arco que corresponde ao ângulo central e, querendo ou não, também corresponde ao ângulo inscrito, ok? Então, vamos embora. Uma coisa super importante que a gente precisa analisar aqui e saber é em relação às medidas desses ângulos e desse arco, ok? Bom, uma coisa, a mais importante aqui, talvez, é que se eu tenho o ângulo central, vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que esse ângulo central mede 60 graus. Então, o arco correspondente ao ângulo central também vai medir 60 graus, ok? A medida do ângulo central vai ser sempre igual à medida do arco que corresponde a ele. Mas se vocês analisarem, a gente também tem um outro ângulo aqui, que é o ângulo inscrito, né? O AVB. Então, eu vou pintar ele aqui de bonitinho também. E você pode parar para pensar e falar assim, então o ângulo inscrito também vai medir 60 graus. E tá aqui o problema, tá? O ângulo inscrito, ele não é igual, ou seja, ele não é congruente ao ângulo central. Os dois não são iguais, ok? Eles são diferentes. A relação que existe entre o ângulo central e o ângulo inscrito é que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, nesse caso aqui, o ângulo inscrito valeria 30 graus, porque o ângulo central mede 60, o arco também mede 60, tá? Os dois aqui sempre são congruentes. Só que o ângulo inscrito, que é o que está lá na bordinha, é a metade do ângulo central, que também é a metade, né? Ó, se você parar para analisar, ele é a metade do ângulo central, é a metade também do arco que corresponde ao ângulo, ok? Então, vamos continuar. Olha bem esse exemplo aqui, tá? A gente tem que encontrar
o valor de x. Repara que x é um ângulo inscrito, ok? Na circunferência, ele não é ângulo central. Então, eu tenho aqui o meu ângulo x e eu tenho o arco AB. Ó, a gente viu ali em cima agora que o valor do arco vai ser sempre igual ao valor do ângulo central. Só que aqui a gente não tem um ângulo central, a gente tem um ângulo inscrito. E a medida do ângulo inscrito, né, no caso aqui o x, vai ser sempre a medida do ângulo central dividido por 2, é a metade do ângulo central. Como que eu sei que o ângulo central é 64? Porque o arco equivale ao ângulo central, tá? Então, aqui nesse caso, x é igual a 32 graus. Show? Vamos fazer mais um exemplo aí. Olha esse exemplo aqui que interessante, gente. Tenho aqui a minha circunferência, o ângulo Y é o meu ângulo inscrito, o ângulo X é o meu ângulo central, tá no centro, e eu tenho aqui o arco AB, ok? O AB, repara que já tá aqui mostrando pra gente que o AB, ele tem uma medida de 120 graus. Se o AB mede 120, quer dizer que o ângulo central, que é o X aqui no caso, também vai medir 120, ok? E o ângulo inscrito, repara que o y é o ângulo inscrito que corresponde também a esse ângulo central. Os dois, se vocês pararem para pensar, tanto esse ângulo inscrito aqui, ó, o y, quem é o arco dele? É o arco AB. Repara aqui, ó, do ângulo inscrito, o arco é o arco AB. E do ângulo central X, o arco também é o arco AB, ok? Então, para fechar aqui, né, se o x é 120, que é o ângulo central, o ângulo inscrito é a metade dele. Então, o ângulo inscrito vale 60 graus, ok? Lembra disso, a medida do ângulo inscrito é sempre a metade da medida do ângulo central. E a medida do ângulo central é igual ao arco que corresponde a ele. Nesse exemplo aqui, eu quero a medida do arco AB, ok? Vamos dar a medida do arco AB, que é esse arco aqui da circunferência. Repara que eu tenho um ângulo inscrito, 40 graus. A medida do arco é sempre igual à medida do ângulo central, né? Então, vou até criar o ângulo central aqui mais ou menos, para a gente poder pensar nisso. Vamos supor que aqui vale x, tá? Então, se eu tenho um ângulo inscrito que mede 40, o valor do ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, né? Então, aqui o ângulo central vai medir 80. Lembra, a medida do ângulo inscrito é sempre a metade da medida do ângulo central. Então, o ângulo central mede 80, se o central mede 80, o arco AB também vai medir 80, tá? Vamos recapitular? A medida do arco é sempre igual à medida do ângulo central e a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Então, o arco AB aqui vai medir 80 graus. Show? Então é isso, eu vou fazer mais um vídeo ainda resolvendo questões como essa para a gente poder fechar esse assunto. Espero que vocês tenham entendido, gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.